vou apresentar para vocês o sistema da dívida. Um esquema de geração de dívidas sem contrapartida. Por isso que nós precisamos urgentemente realizar uma auditoria. O Brasil não é qualquer país. O Brasil ainda é a nona economia do mundo, rico sob todos os aspectos. Basta olharmos o nióbio, o petróleo, água, o clima favorável, extensão territorial e, acima de tudo, um povo maravilhoso. Apesar dessa realidade de abundância em todos os sentidos, nós vivemos um cenário de escassez, marcado por crises de vários aspectos, principalmente uma crise econômica seletiva que afeta a indústria, o comércio, desemprego, queda salarial, etc. Mas os bancos continuam lucrando, não é mesmo? O remédio do governo para todas essas crises, além da crise econômica, uma crise social, política e ética, ambiental, o remédio é o ajuste fiscal, é o corte de todos os gastos, investimentos, criando impostos e privatizando o patrimônio. Com esse sistema, a dívida não para de crescer. Nesse ambiente de crise, enquanto toda a economia real está encolhendo, o próprio PIB do país encolhendo, o capital avança. Nós temos aí o aumento dos juros, o aumento dos lucros dos bancos, o abuso na utilização de mecanismos financeiros como o tal do swap cambial, uma garantia que o Banco Central dá para os bancos de pagar a variação do dólar, gerando um benefício imenso para o setor financeiro e prejuízos que geram dívida pública, operações compromissadas que remuneram toda a sobra de caixa dos bancos, cortes em direitos sociais, reformas da Previdência, benesses tributárias para os ricos, ao mesmo tempo em que criam tributos para os mais pobres, privatizações em massa no PL 555, fim da obrigatoriedade de participação da Petrobras nos leilões, independência do Banco Central já está na pauta. Aí com a PEC 43, tudo que interessa ao capital está avançando, enquanto os direitos sociais estão sendo negados. A prova de que existem recursos é esse projeto que aumenta a DRU de 20% para 30%. Como desvincular mais ainda os recursos da Seguridade Social e etc. para pagar mais juros da dívida? Isso é que está acontecendo, não é? O abuso é tão grande que nós acabamos de detectar em março de 2016 a emissão de 1,5 bilhão de dólares de títulos da dívida no exterior. Ora, nós não temos quase 400 bilhões de dólares de reserva? Para que nós vamos contrair mais dívida externa? Porque a dívida é um grande esquema. O rombo das contas públicas está na dívida. Vejam esse quadro. Esse quadro é a foto do quadro dos títulos públicos federais publicado pelo Banco Central. Em janeiro de 2015, nós estávamos com 3 trilhões e 200 bilhões de estoque de títulos. Chegamos a dezembro com 3 trilhões 936. Isso significa que a dívida cresceu 732 bilhões de reais de 31 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Qual é a contrapartida dessa dívida? Se a dívida fosse o que todo mundo pensa, que quando a gente contrai uma dívida, a gente recebe o dinheiro, não estariam faltando recursos, nós teríamos recebido 732 bilhões. O rombo das contas públicas advém do sistema da dívida, com esses juros abusivos. A Selic está em 14,25% desde meados de 2015. Porém, os títulos estão sendo negociados a taxas muito superiores. Por exemplo, dia 21 de janeiro, os títulos foram negociados a 16,81%. Isso é insustentável. A desculpa é de que tem que controlar a inflação. Só que a inflação que existe no Brasil
decorre de elevados preços administrados. Nós temos energia mais cara do mundo, só no passado subiu mais de 50%, telefonia, gasolina mais cara do mundo e todos esses outros preços administrados, além de alimentos, também inflação de alimentos, devido a uma política agrícola totalmente equivocada, que investe em commodities em vez de investir na produção de alimentos, não é mesmo? Ocorre que subir juros não afeta nem o preço dos alimentos e nem os preços administrados. Subir juros faz aumentar ainda mais a inflação, porque os juros são um componente do custo de vários outros preços no país. Então, essa justificativa de controlar juros, de subir juros para controlar a inflação, ela é uma mentira. Os juros altos são para remunerar o capital, é uma deliberação. O outro mecanismo para controlar a inflação é a base monetária restrita. Aqui no Brasil ela é de apenas 5% do PIB, enquanto outras grandes economias ela é de 40%. Uma base monetária restrita enxuga a moeda e remunera para os bancos nas operações de mercado aberto. Isso também é uma medida que não controla o nosso tipo de inflação e só serve para remunerar cada vez mais o capital. De onde vêm essas ideias estapafúrdias que não interessam ao país e utilizam o mecanismo de geração de dívida para transferir recurso para o mercado financeiro? Nós encontramos esse documento, que a foto está aí para vocês examinarem, assinado pelo FMI e pelo Banco Mundial. Eles continuam monitorando a economia brasileira e fazem uma espécie de checklist. O que já foi implementado, o que precisa implementar. Por exemplo, número 1 da lista, independência do Banco Central, com diretores totalmente separados do poder político, de tal forma que nós podemos vir a eleger um estadista que não vai poder fazer nada em relação à política monetária. Isso é um absurdo, isso aí significa entregar de vez a política monetária do país para os banqueiros. Exigem também a perseverança com a política de controle inflacionário. De que forma? Dessa forma, com juros altos e base monetária restrita, que não controla o nosso tipo de inflação. E uma série de outras coisas que vocês podem verificar depois, examinar com calma esse slide. O resultado disso tudo está expresso aí no gráfico do orçamento. Esse gráfico é de 2014 e nós demonstramos que juros e amortizações da dívida consumiram quase a metade de tudo que nós arrecadamos com tributos, arrecadamos com a emissão de títulos, arrecadamos com privatizações e lucros das estatais e várias outras fontes. Nós estamos falando do orçamento geral, que envolve todas as receitas da União e todos os gastos. É impressionante o privilégio da dívida. Saúde e educação receberam menos de 4% e a dívida quase a metade. Nós ainda não divulgamos o orçamento de 2015, porque nos deparamos com uma divergência de quase R$500 bilhão. O Portal da Transparência indica receitas de R$2,748 bilhões e o CIAF, Sistema de Contabilidade Pública, indica despesas de R$2,268. Nós enviamos pedido de informação ao governo, eles pediram prorrogação de prazo e ainda não responderam. Por isso, nós ainda não divulgamos o gráfico de pizza. O nosso gráfico, dessa pizza muito mal repartida do orçamento, vem sendo atacado por vários setores que não compreenderam ainda que grande parte dos juros estão sendo contabilizados como se fossem amortizações ou rolagem. Isso é uma manobra, tá? Os juros são despesas correntes. Então, o artigo 167 da Constituição proíbe a emissão de título para pagar despesa corrente, tais como juros, salários, etc. Pois bem, à medida em que os juros são transformados em amortização, se justifica de forma ilegal a emissão de títulos para pagar essa parcela de juros mascarada de amortização. Como é que isso acontece? Nós tentamos fazer um desenho
que mostra aí, ó, a torre azul corresponde ao estoque de títulos da dívida. E aí do lado vocês vão ver a cesta de juros, várias colunas, cada uma de uma altura, porque cada tipo de título vai gerar um volume de juros. Pois bem, qual é a manobra? Está em amarelo aí do lado. A parte da atualização monetária paralela da dívida, atualização mensal cumulativa com base no IGP, é garfada do montante dos juros nominais, de tal forma que todo esse montante deixa de ser contabilizado como juros e passa a ser contabilizado como se fosse amortização. E o que aparece lá no CIAF é só aquela parcelazinha dos juros que sobram ali. Entenderam? Por isso que quando a gente faz o nosso gráfico de pizza, a gente soma os juros com as amortizações, porque o governo não esclarece isso aí. Isso aí foi uma descoberta da época da CPI da dívida. E ele não esclarece devidamente que parte que é contabilizada como juros e que parte que é contabilizada como amortizações, a parte dos juros nominais. Então nós somamos. Nós denunciamos que existe um sistema da dívida, a utilização do endividamento público às avessas, transformando o endividamento público num mecanismo de transferência de recursos para o setor financeiro, totalmente sem contrapartida. Para operar, esse sistema rege o modelo econômico, utiliza privilégios financeiros, legais, o sistema político, se beneficia da corrupção, não só a corrupção intrínseca ao modelo, como também essa corrupção que sai na grande mídia serve de cortina de fumaça. E os organismos financeiros internacionais estão na cabeça desse modelo. Vários mecanismos geram dívida, juros altos, os mecanismos financeiros de swap, operação compromissada, cobertura de prejuízo do Banco Central. Enfim, são vários mecanismos que geram dívida sem contrapartida alguma. Eu coloco aí uma lista para vocês. A omissão dos órgãos de controle é brutal. Nenhum deles tem cumprido a obrigação de fazer auditoria. E são vários itens, inclusive princípios constitucionais, que estão sendo descumpridos. Nós não sabemos quem são os credores da dívida, não há transparência. Nós não sabemos porque pagamos ágio na compra antecipada de títulos da dívida externa. Nós não sabemos quem se beneficiou das centenas de bilhões de reais nas operações de swap compromissadas. E várias outras perguntas. A dívida dos estados é outro esquema do sistema da dívida. Nós denunciamos a crise fiscal. Todos os estados estão passando por uma crise fiscal decorrente das condições abusivas da dívida renegociada pela União lá no final da década de 90. E novos mecanismos estão sendo criados também para os estados. Nós denunciamos um mecanismo recente, ilegal, de geração de dívidas, utilizando dívida ativa. Tem também um artigo que vocês podem acessar sobre isso. Nós temos que ter estratégias de ação para enfrentar esse esquema. Conhecer essa realidade, aprofundar a investigação desses temas para criar uma grande mobilização social consciente. Partir para ações concretas, como a frente parlamentar. Estamos com muita expectativa nessa frente parlamentar, como um espaço para aprofundamento de todas essas questões, para elucidação de todas essas perguntas. Promovemos também cursos, núcleos da Auditoria Cidadã, que convidamos todos vocês a participar. O que nós queremos é sair do cenário de escassez para viver na realidade de abundância. Finalizo deixando uma frase que nos inspira e que mostra que Marx já sabia que a responsabilidade está nas nossas mãos, porque a emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Conto com a participação de todos vocês na Auditoria Cidadã. Muito grata, acessem a nossa página na internet e no Facebook também. Um grande abraço.